Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal sobre o desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje é o dia número 58. E hoje eu quero falar aqui sobre coisas que você vai acabar se arrependendo se não começar a fazer agora. São coisas que eu comecei a refletir, inclusive que eu já abordei alguns temas aqui no canal. Eu comecei a pensar sobre essa questão de, caramba, a vida vai passando e tem coisas que a gente começa a olhar para trás e começa a se questionar de por que não fez aquilo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem algum sonho de se mudar de país, conhecer outros países, viver aí talvez com um motorhome ou um mochileiro, algo nesse sentido. A intenção dela não é o modo de vida, mas sim conhecer outros lugares. E ela vai deixando isso. Não, quando eu me aposentar eu faço. Quando eu tiver meus 40 anos eu já vou estar bem de vida e aí eu faço. Então quando eu tiver meus 50 anos eu vou estar bem de vida e aí eu faço. Ou então, quando eu ver meus filhos crescerem, eles estiverem formados, estiverem trabalhando, cuidando da própria vida, aí eu penso na minha vida. A pessoa vai deixando a vida dela passar para ela realizar aquele sonho no final da vida dela. E isso é estranho, né, de se pensar. Eu não sei se foi depois dos 30 anos que eu comecei a pensar mais nisso. Inclusive, eu cheguei a anotar aqui esse tema sobre a percepção de tempo depois dos 30 anos, como ela muda. Mas eu não sei ainda se eu estou preparado para falar sobre isso, sabe? Eu não sei ainda se eu refleti bem sobre isso, se eu meditei bem sobre isso, mas eu sei que isso é algo que todos os dias eu fico pensando. Então deixe aí nos comentários se você tem uma opinião também sobre isso, já passou dos 30 anos, eu vi que o público aqui que acaba consumindo os vídeos já é acima dos 30 anos ou perto disso. Então deixa nos comentários aqui se você tem essa percepção também, se mudou alguma coisa depois dos 30 anos. Mas eu resolvi então trazer esse vídeo abordando esse tema, sobre coisas que você pode acabar se arrependendo se você não começar a fazer. E a primeira delas aqui, para ser um vídeo mais direto, começar o projeto dos seus sonhos. Todo mundo tem algum projeto ou algum sonho que idealiza desde muito jovem, desde, sei lá, os seus 20 e poucos anos, ou talvez até mesmo antes disso. Mas, devido às circunstâncias da vida, você foi deixando isso de lado, você foi deixando isso para depois, tendo que empurrar com a barriga e levando a vida, porque as obrigações da vida adulta, as obrigações da vida começaram a te forçar a fazer outras coisas e não focar no seu sonho, nos seus projetos. Então todo mundo sempre tem alguma coisa que, se alguém perguntasse, olha, se você pudesse escolher hoje qualquer coisa para fazer, o que você faria? Todo mundo vai ter uma resposta, falar, olha, eu sempre sonhei em tal coisa, então eu sempre quis fazer tal coisa. Bom, a resposta para isso é que o melhor dia para você ter começado foi ontem. Só que o segundo melhor dia é hoje. Então você não pode deixar isso continuar acontecendo. Você não pode continuar deixando para depois, porque você vai acabar se arrependendo disso. E existem coisas na vida que a gente sempre vai acabar se arrependendo. Mas a gente só se arrepende, olha só, né? Que ironia. Só se arrepende depois que passou, depois que já não consegue mais fazer isso. Então começar o projeto dos sonhos pode ser realmente algo que esteja travando até mesmo a sua vida e quem sabe até mesmo travando os outros pontos aqui que eu vou abordar nesse vídeo. E estejam alinhados, estejam ligados a esses outros pontos. Como por exemplo aqui o segundo ponto é se mudar de cidade. Talvez você já tenha pensado ou já tenha esse desejo de se mudar de cidade, talvez de estado, ou talvez até mesmo de país, mas não foi por medo. Não foi porque ainda não está pronto, não foi porque ainda não tem segurança de si mesmo, ou então não foi porque acha que não tem recurso financeiro para isso. E ok, talvez você não tenha mesmo recurso financeiro, mas o que te impediu de começar a criar esse recurso financeiro? A vida, os problemas, as contas, os boletos que não param de chegar, tudo isso é compreensível, eu sei, eu também passo por tudo isso. Só que quando você tem um desejo ardente sobre algo, você começa a criar recurso de alguma forma, você começa a despender um pouco mais de força, de vontade para fazer com que aquilo dali se realize. Cara, quantas e quantas e quantas histórias a gente não vê por aí de pessoas que migraram, seja de estado, de cidade ou até mesmo de país, com poucos recursos. E veja bem, eu não estou aqui falando para você ser uma pessoa imprudente e largar tudo e sair com uma mão na frente e outra atrás e começar algo do zero sem pensar, entende? Não é nada disso. Você deve tomar cuidado, você deve ir com cautela. Todas as vezes as coisas vão ser diferentes daquilo que você idealizou. Então, por mais que você se planeje, por mais que você pense milimetricamente em como as coisas serão, no momento que você der o primeiro passo para começar, vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Porque na prática as coisas são totalmente diferentes da teoria. É como diz o ditado, uma planilha aceita qualquer coisa, um caderno, um papel aceita qualquer coisa. Só que a vida real ela é diferente, ela acontece num tempo diferente. Então, por mais que você se planeje, as coisas vão sair de forma diferente. Então, muitas vezes não é que não vale a pena se planejar,
mas não vale a pena se planejar tanto, entende? Não há necessidade de se planejar tanto para começar alguma coisa. Um exemplo disso, quando eu me mudei de Maringá para Curitiba. Ok, eu tinha 17 anos, foi imprudência, hoje eu vejo como imprudência, mas eu me planejei por acho que 3 meses ou 6 meses, algo nesse sentido. Juntei um pouco do dinheiro de onde eu trabalhava numa cafeteria como barista, com 17 anos, juntei ali um pouco do dinheiro, peguei um pouco ali do acerto e me mudei para Curitiba. Eu tinha acho que R$ 1.700 ou algo assim. Sei que deu para pagar 2 meses de aluguel e sobrar um pouco de dinheiro para comprar tudo em miojo. E a gente comprou tudo em miojo, eu e meu primo. Eu levei ele, comprei passagem para ele, para mim, paguei estadia para ele, para mim por 2 meses, e o que sobrou a gente comprou de miojo. E chegando lá, que a gente pensou, ok, o que vamos fazer agora? Vamos procurar trabalho, porque é para isso que a gente veio. Então eu comecei a perceber isso, que não adianta eu tentar pensar em tudo, planejar tudo. Eu preciso planejar apenas o próximo passo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Então aqui vamos para o terceiro item, que é mudar de profissão. Você percebe que tudo isso está ligado muito ao estilo de vida. Isso está ligado muito à forma com que você vive e talvez você não esteja tão feliz, tão satisfeito com a vida que você tem. E por isso que fazer uma dessas coisas, ou talvez todas essas coisas, todos esses itens aqui, seja o que vai realmente mudar a sua vida, seja o que vai realmente começar a alinhar a sua vida com aquilo que você tanto quer e com aquilo que você sonha, como uma vida repleta, uma liberdade de vida. E mudar de profissão muitas vezes acaba sendo sim algo desafiador. Eu acho que para todas as vezes acaba sendo algo desafiador. Salvo exceções, né, quando a pessoa ela tem um respaldo, sabe, uma garantia muito grande, que ela vai poder se mudar, que ela vai ganhar tempo ali, talvez 1, 2, 3 anos, até começar a engrenar de novo na outra profissão e não ter que pensar em contas, em boletos, em problemas financeiros. Mas mudar de profissão, ela exige sim esse cuidado, principalmente quando nós já temos ali certa idade, porque o tempo vai passando, você vai ficando cada vez mais fixado naquilo que você já construiu, sabe? Você vai ficando cada vez mais preso naquilo que você construiu. E isso depois é difícil de você mudar. Eu percebo que se você não mudar de profissão agora, você vai mudar quando? Quando você se aposentar? E aí você vai pensar naquilo que você tanto quis trabalhar, naquilo que você tanto quis fazer. Então cada vez mais eu venho percebendo isso, que às vezes a gente deixa para fazer as coisas depois, esperando com que as situações estejam melhores. Na verdade, a situação nunca vai melhorar enquanto você não mudar. Então, para ela melhorar, você precisa tomar essa atitude. Entende como é meio contraditório? Você não pode esperar a situação melhorar para você começar a mudar. Você precisa mudar para a situação começar a melhorar. E muitas vezes você está deixando de lado aquela profissão que você tanto sonhou, aquilo que você tanto quis fazer na vida, novamente por causa da questão financeira, novamente por causa das obrigações de trabalho, obrigações da vida adulta. Mas a sua infelicidade talvez esteja sendo causada pelo trabalho. A sua infelicidade, os problemas que você tem, talvez psicológicos, estejam sendo causados pelo trabalho. E eu passei por isso nos últimos 2 anos. Na verdade, nos meus últimos 2 trabalhos que eu peguei, eu tive esses problemas. O primeiro foi num call center. Eu fui supervisor de call center por acho que 2 anos talvez 2 anos e meio. No começo, eu era a pessoa mais animada, eu era a pessoa mais feliz naquilo que eu fazia. Eu era realmente empolgado fazendo aquilo. Eu gostava muito, tanto que eu trabalhava de domingo a domingo, porque é call center, né? Então é até sábado, e no domingo eles chamavam de plantão. Não pode ser feito isso, né? Deixando já bem claro aqui que não pode fazer ligações para cobrança de domingo, mas ainda assim eles faziam, porque era mais fácil correr, era mais vantajoso correr esse risco de receber uma multa, uma denúncia ou algo assim, do que perder as promessas e as recuperações que eram feitas no domingo. Enfim, nós trabalhávamos de domingo a domingo e eu sempre dava o meu nome ali para ir trabalhar no domingo. Então eu estava todos os dias no trabalho e eu gostava muito daquilo. Eu me sentia animado, me sentia empolgado, eu gostava de liderar as pessoas. Nós tínhamos uma equipe de cerca de 30 pessoas. Às vezes passava um pouquinho, às vezes ficava com 25, 28, mas era nessa faixa. Então eu gostava muito de estar ali e as pessoas viam isso, elas gostavam também de participar da minha equipe, de participar ali da minha liderança, mas nem todos gostavam disso. E as pessoas que estavam um pouco acima de mim, meus superiores ali no trabalho, eles não gostavam da forma com que eu atuava, eles não gostavam da forma com que eu lidava com as pessoas, que eu era muito humano com as pessoas. E eles não gostavam disso, eles gostavam que você fosse um gerente e não um líder. Então eles queriam que você batesse, não literalmente, né, figurativamente falando, na pessoa ali, espremesse aquele operador para que ele ficasse cada vez mais estressado, para que ele tentasse trabalhar cada vez mais, para que ele estivesse cada vez mais, fechando cada vez mais promessas e mais ligações. E veja, parte disso não está errado, né? Tentar extrair mais resultado não é algo errado, mas a forma com que você faz isso pode se tornar algo errado. Enfim,
Se passou algum tempo, esses superiores eles não gostavam da forma com que eu lidava, achavam que, olha, você está sendo muito bonzinho com os operadores, mesmo eu tendo um dos melhores resultados ali da carteira, eles não gostavam da forma com que eu atuava, porque eu acabava passando a visão real da coisa, a visão de que, olha, pessoal, se algo acontecer errado, se algo estiver desalinhado com a nossa equipe, entenda que não é culpa minha. Eu tento manter sempre o mais organizado, tento manter sempre o clima mais agradável possível, só que tem coisas que vão fugir do meu alcance e daquilo que eu posso fazer. Então você entende que aí já é algo mais empresarial, já é algo dos nossos superiores que querem atuar dessa forma. E isso foi deixando os superiores infelizes porque eles queriam ser vistos como os bonzinhos e quem deveria ser o carrasco ali de toda a operação eram os supervisores. E com isso foi fazendo com que eles começassem a fazer comigo o que era para a gente fazer com os operadores, ou seja, começar a espremer, a apertar, a tentar me forçar a sair da empresa, tentar me forçar a pedir as contas da empresa. E com isso eu fui começando a ter problemas e em vez de eu simplesmente falar, ok, já deu aqui para mim, eu não estou mais feliz aqui e vou sair, não, eu fui demorando para tomar essa ação, fui demorando para tomar essa decisão, porque ali era o meu ganha-pão e eu não tinha outros recursos financeiros, né? Eu sempre fui, depois ali que eu me mudei para Curitiba, basicamente sozinho, vida sozinha e é isso. Minha namorada que foi aos poucos começando a me ajudar também quando eu acabei precisando. Mas estamos juntos aí até hoje, graças a Deus, mais de 13 anos aí juntos e hoje casados. Então acabou que eu demorei muito para sair da empresa e isso foi começando a me causar problemas psicológicos. E eu entendi que eu precisava daquela mudança, eu precisava sair daquilo dali para voltar a ter essa paz mental e a paz de vida mesmo, para poder continuar trabalhando, prosperando, buscando coisas diferentes, coisas novas. Acabei saindo, consegui ali ser mandado embora, porque é call center, né? Call center eles não mandam embora. Você tem que pedir as contas e é assim que funciona. Mas eu consegui fazer com que eles me mandassem embora e tudo mais. Depois de muito forçar, né, ter que até mesmo processar eles. Enfim, a partir do momento que eu saí disso, que eu pude me libertar realmente e começar a trabalhar naquilo que eu tanto buscava, que era trabalhar com marketing digital. Então, desde 2018 eu estou aqui na internet, eu estou trabalhando com marketing digital e estratégias online como um todo. E desde o início, novamente, eu estava muito feliz fazendo isso. Eu fui muito feliz em trabalhar com marketing digital e poder fazer disso a minha profissão. Mas a questão é, se você não mudar de profissão, se você não tomar essa atitude para ir para frente logo, você vai ficar estagnado, você vai continuar estagnado, infeliz e sem progredir na sua vida. E aí você vai acabar se arrependendo depois por pensar, caramba, eu deixei passar tanto tempo e não tomei uma atitude. Deixei passar tanto tempo e não me libertei daquilo dali. Então você precisa começar a pensar melhor se você é realmente feliz na profissão que você tem ou não. A quarta coisa aqui, o quarto item é documentar a sua vida. Eu comecei aqui a documentar os vídeos, tem aí cerca de 50, quase 60 dias, né? Quase 2 meses. Esse aqui é o vídeo número 58. Todos os dias eu venho aqui, documento e crio algum vídeo documentando aqui alguma coisa, alguma parte aqui da minha vida. E isso, veja, não se trata aqui de você começar a gravar conteúdo pensando que o YouTube vai ser tua fonte de renda ou pensando que o YouTube vai te trazer rios de dinheiro, vai te gerar dinheiro, você vai viver aqui do YouTube. Não é isso. Mas documentar a sua vida é para você mesmo poder olhar no futuro, olhar para trás e ver como você era, sabe? Aquela coisa de olhar para trás e ver seus pensamentos como eram, a forma com que você agia e talvez documentar aqui para os seus filhos poderem assistir também no futuro. Mas o ponto principal é esse, é você poder fazer como se isso daqui fosse um diário seu, fazer como se os vídeos aqui fossem realmente uma conversa. Para quem quiser assistir, e quem não quiser, tá tudo bem. Se você não tiver visualizações como eu aqui, tenho pouquíssimas visualizações, mas eu não me importo com isso, porque o que eu estou fazendo aqui é muito maior. O que eu estou fazendo aqui tem um propósito maior, um objetivo maior, e um objetivo particular, de fazer com que no futuro eu possa olhar para o passado e não ser apenas texto, porque eu também tenho aqui, né, o hábito de escrever sobre algumas coisas, é como se fosse um diário, só que é mais reflexivo. Aqui nos vídeos se torna mais real, e se torna até mesmo mais fácil com o tempo, de você começar a conversar e ser mais natural, ser mais realista, conectar mais com as pessoas e desenvolver essa habilidade de comunicação. Então você vai percebendo que gravar vídeo se torna algo pro longo prazo muito maior do que pensar em canal do YouTube. Mas utilizar o YouTube é muito bom porque você ganha espaço na internet, ou seja, cada vídeo desse daqui, se eu fosse manter esse vídeo aqui hospedado em algum outro lugar, eu teria que pagar. E ok, um vídeo é tudo bem, 10 vídeos é tudo bem, 15 vídeos até sai de graça. Só que a partir disso você tem que começar a pagar. Então manter isso no YouTube tá ótimo. Mas documentar sua jornada é algo bom de ser feito por causa disso. Porque no futuro você vai poder olhar e ver um pouco mais de como você era. Ver um pouco mais do seu pensamento e como você foi até mesmo mudando e evoluindo ele com o tempo. E além disso tudo, pode sim começar a ajudar outras pessoas. Pode sim começar a trazer alguma coisa
que colabore com a vida das outras pessoas. Mas esse não pode ser o seu foco, tá? Você deve simplesmente fazer as coisas por fazer. Você deve simplesmente documentar aqui a sua vida, documentar a sua jornada, pensando em algo mais intimista. Sem essa besteira de vou deixar um legado aqui nos meus vídeos. Isso daí é a maior besteira que esses gurus da internet criaram. Você deve começar a criar aqui os conteúdos, a documentar a sua vida, simplesmente por documentar a sua vida e para as pessoas que estão talvez próximas a você. Se isso alcançar mais pessoas, se isso alcançar mais vidas, maravilha, ótimo. É sinal que você está fazendo um bom trabalho. É sinal que as pessoas estão gostando e que você consegue ajudar elas. Mas o ponto principal é esse, em você simplesmente documentar a tua vida e documentar isso que você está vivenciando hoje. Para talvez você esteja passando também por algum problema agora, porque talvez você esteja passando por algum problema também agora, e no futuro você vai poder olhar para trás e ter esse registro desse momento que parecia ser tão difícil, desse momento que parecia que não iria acabar, que você não iria conseguir superar, mas você viu que tudo isso foram fases e que você superou, e que agora no futuro você está conseguindo assistir esse vídeo de tantos anos aí atrás. Isso é o que me faz continuar gravando e é o que me empolga em continuar criando aqui vídeos também. Porque eu fico imaginando daqui 10, 15, daqui 30 anos eu olhando para esse vídeo e pensando, caramba, esse cara aqui fui eu. E nesse momento eu estava passando por certos problemas, certas dificuldades. E olha como tudo isso não passou de fases da vida. Então nosso último ponto aqui, nosso último item é parar de se importar com o que os outros pensam. Olha só, tudo isso que eu passei aqui, esses 4 itens anteriores, eles estão ligados e muito bem ligados a esse 5º item, em parar de se importar. Porque talvez você não começou os projetos dos seus sonhos porque talvez você tenha medo do que as pessoas vão pensar, talvez tenha medo do julgamento dos familiares, dos amigos, ou você não se mudou de cidade, de estado, de país, novamente porque você ficou com medo do que as outras pessoas iriam pensar, você ficou com medo do que os outros iriam achar, ou de como seria nessa cidade, estado ou país que você iria se mudar. Se essas pessoas iriam te acolher bem, se essas pessoas iriam te ver bem ali na cidade. Sobre mudar de profissão, a mesma coisa. Talvez você tenha ficado com medo desse julgamento de caramba, mas o que as pessoas vão pensar? Será que eles vão me julgar demais? Vão achar que eu tô ficando maluco? Vão me apoiar ou não? E o 4º item sobre documentar sua vida, sobre criar vídeos aqui pro YouTube. Esse é o que mais acaba sendo influenciado por essa questão de se importar com o que os outros falam ou com o que os outros vão pensar. Porque, veja, em 99% dos casos, as pessoas vão pensar, mas elas não vão falar. Então vai ser algo apenas na cabeça delas. E geralmente, veja, geralmente o que elas pensam é apenas por inveja. Então se vier alguma crítica de algum familiar, de algum amigo, colega de trabalho, algo tentando barrar o teu projeto, tentando barrar essa tua mudança, pode ser porque ela tem inveja e ela também gostaria de estar tendo essa coragem que você está tendo agora. Então parar de se importar com o que os outros vão pensar é algo libertador e algo transformador ao mesmo tempo, porque ela vai começar a abrir portas para você fazer essas outras coisas, fazer esses outros itens com muito mais afinco, com muito mais desejo e com muito mais liberdade também. Então essas 5 coisas aqui, esses 5 itens, eu comecei a perceber e refletir de que se você deixar para depois, se você continuar postergando, serão coisas que no futuro você vai acabar se arrependendo de não ter feito. E você vai perceber que aí sim pode acabar sendo tarde demais. Porque imagine, quando você tiver lá seus 70 anos, talvez 80 anos, você vai pensar em mudar de país? Ok, talvez você pense, talvez você seja uma pessoa multimilionária e possa se mudar de país. Não, na verdade não vai pensar. Essa é a verdade. A gente pode agora criar essa ideia de que não, talvez eu mude sim, talvez eu vá para outro país quando tiver 70 anos, o que me impede, se eu tiver muito dinheiro, tá tudo certo. Mas a verdade é que você vai estar limitado. A verdade é que a limitação, até mesmo cognitiva, vai fazer com que você pense, puxa, agora é tarde para fazer isso. Agora minha vida já foi desperdiçada. Agora não vale a pena me mudar de país, ou de estado, ou de cidade, porque minha vida foi feita aqui, todo mundo que eu conheço está aqui. Eu vou fazer o que em outro lugar se eu mal consigo caminhar? Vou fazer o que em outro lugar se eu canso rápido? Vou fazer o que em outro lugar se eu preciso de ajuda para talvez ver alguma coisa ou ouvir alguma coisa? Enfim, as limitações, elas vão acontecendo sim com o tempo. E deixar as coisas só para quando você se aposentar pode acabar sendo tarde demais, no sentido de você mesmo não querer mais fazer isso, entende? Mudar de vida nunca é tarde demais. Um grande exemplo que nós temos aí no empreendedorismo é o dono do KFC. Um senhor aí com 60 e tantos anos, falido, pegou uma receita de frango frito e transformou isso no que é hoje. E mudou completamente a sua vida. Então, assim, nunca é tarde para você fazer alguma mudança. Só que você vai se arrepender de não ter feito ela antes. Você vai se arrepender de não ter tomado essa atitude, essa coragem antes. Então, talvez assistindo esse vídeo, isso faça você ter uma fagulha
e começar a fazer o que você tanto planeja aí, e quem sabe não é alguma dessas cinco coisas aqui, desses 5 itens. Então esse foi mais um vídeo aqui gravado do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado alguma ideia na sua mente. E deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal também. E a gente se vê aí no vídeo de amanhã. Um forte abraço e valeu!